Salve pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo aqui no canal. Dessa vez, finalmente foi lançado a segunda parte da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Dessa vez vamos voltar a acompanhar os nossos protagonistas Itadori, Megumi e Nobara. Como essa segunda parte vai contar com 18 episódios, eu resolvi fazer o resumo em partes. Então no vídeo de hoje eu vou estar resumindo somente 3 episódios do anime, para que assim o vídeo não fique muito grande. E no futuro, eu talvez faça um compilado de todos esses vídeos em um vídeo grandão, só para vocês poderem assistir tudo de uma vez. Beleza? Sem mais enrolas, bora pro vídeo. No vídeo anterior, nós paramos no episódio 5, com o Gojo acordando depois de ter aquele flashback da história dele com o Geto. O episódio 6 começa mostrando nossos protagonistas andando pela cidade. Daí a Nobara pergunta o que eles vão fazer hoje e o Itadori responde que ele vai ir no cinema assistir um filme novo de terror que acabou de lançar. Fushiguro fala que ele tá cansado e vai embora. Nisso fica só o Itadori e a Nobara, e o Itadori convida a Nobara para ir no cinema com ele. Ela pergunta que filme que ele vai assistir, e aí ele começa a contar um resumo do filme. Basicamente, um cientista maluco sequestra um homem e transforma ele numa minhoca humana, meio estilo o filme A Mosca. Depois disso, o cara foge e se esconde numa cabana, aonde um grupo de pessoas vai até lá e uma garota descobre ele e eles acabam se apaixonando. Um tempo depois, as pessoas da vila vão até lá, descobrindo esse relacionamento proibido e matam o cara. Só que depois disso eles descobrem que, na verdade, a menina estava grávida e várias minhoquinhas meio crianças, meio humanos, começam a aparecer. E basicamente esse é o resumo do filme. A Nobara fala que não vai assistir um filme de um homem minhoca e se despede dizendo que vai fazer compras. Ao longe a gente consegue ver uma garota que estava encarando o Itadori. Nisso a gente corta, acho que para a escola Jujutsu, onde está mostrando aquele velho da primeira temporada que é guitarrista, tá ligado? Aquele que queria que o Itadori fosse morto. Ele tá sentado numa sala onde na frente dele tem a Mei Mei e o Todo. Eles estão recomendando alguns feiticeiros para subirem de nível. A Mei Mei recomenda a Maki e o Panda, e o Todo recomenda o Megumi, a Nobara e o Itadori. Essa recomendação vai ser um teste que vai ser feito para que esses feiticeiros subam de nível e possam fazer missões de nível superior. Nisso corta para uma cena onde o Todo tá jogando ping-pong com a Mei Mei, conversando sobre as pessoas que eles recomendaram. E o Todo tá todo feliz, que ele recomendou o Itadori, que daí com isso ele vai conseguir fazer missões com seu brother e tal. Só que a Mei Mei corta o barato dele e fala que as pessoas, os feiticeiros que recomendaram outros feiticeiros não podem fazer missões com esses feiticeiros. Não sei se deu pra entender, mas basicamente a pessoa que ele recomendou, ele não pode fazer missão junto com ela. Daí o Todo fica mó triste, com a cara de decepção. E a Mei Mei acaba vencendo ali o torneiozinho de ping-pong deles. Nisso a gente corta de volta pra Nobara. Ela é parada pelaquela garota que estava observando o Itadori, que pergunta se ela conhece o Itadori, se eles são amigos e tal. Corta pra abertura. A abertura é simplesmente sensacional. No começo eu não tinha gostado da música, porque ela é muito diferente das outras. Não é bem uma música de anime, né? Mas ainda assim é uma música muito boa. Depois disso, corta pra Nobara e essa garota. Elas estão numa espécie de café, né? Conversando ali. Aí ela mostra uma foto dela de antigamente e fala que ela estudou com o Itadori no ensino fundamental, acho. Só que na foto ela tá muito diferente. Na foto ela tá bem mais baixinha e gordinha, enquanto agora ela é bem mais alta e magrinha. A Nobara fica impressionada. Daí essa mocinha fala que ela quer pedir o número do Itadori, mas ela tá meio que com vergonha. E como ela viu que a Nobara conhecia ele, foi por isso que ela foi confrontar a Nobara. Ela também achou que a Nobara era a namorada do Itadori. Daí a Nobara liga pro Megumi e pede pra ele voltar e vir encontrar ela. E ele vai. Daí as duas começam a conversar. A Yuko, que é essa mocinha aí, ela pergunta se a Nobara tem interesse no Itadori. Aí ela pensa um pouco e fala que não. Nisso o Megumi chega e pergunta: o que tá acontecendo? Por que você pediu pra eu voltar? Daí eles sentam junto ali, começam a conversar sobre o Itadori. A Nobara pergunta se o Megumi sabe se o Itadori tem namorada. O Megumi fala que não. Com certeza não. Daí a Yuko pergunta se ele sabe qual que é o tipo de garota que o Itadori gosta. Daí o Megumi relembra dele ter mencionado que gosta de garotas altas. Daí ela fica toda feliz, né? Porque ela cresceu alguns centímetros aí desde a última vez que eles se viram. E aí a Nobara manda mensagem pro Itadori pra ele vir encontrar ela. E ele vai. Aí ele chega lá, fica todo surpreso que o Megumi tá ali, sendo que ele tinha ido embora. Só que aí a Nobara percebe um problema, que é que ela não falou da garota. Ou seja, ela não apresentou, não falou que tava com ela ali.
E ficou com medo do Itadori não lembrar dela, porque ela mudou muito desde a última vez que eles se viram. Mas impressionantemente o Itadori lembra dela. Reconhece na hora. Daí rola um flashback do Itadori e seus colegas de classe conversando e tal. E aí a Yuko tá passando do lado de fora do corredor e começa a escutar a conversa deles, né? E eles estão conversando de que garota que eles gostam e tal. Daí o Itadori fala que, não tem ninguém que ele se interessa, mas aí o pessoal pressiona ele e ele fala, se for uma garota bonitinha, eu acho que é Yuko. Nisso ela escuta, né? Mas o pessoal fala, a Yuko? Nossa. Daí o pessoal pergunta, nossa, mas por que a Yuko? Aí ele fala que, tipo, ela tem uma letra bonita. Daí o pessoal fala, eu achei que você gostava de mulher alta e tal, não sei o quê. Daí ele falou que isso são coisas separadas. Basicamente ele tá falando que ele gosta de um tipo de mulher, mas que ele não se importaria de se relacionar com outra que não atendesse essas expectativas dele. Grande homem Itadori. Daí o flashback acaba, mostra que eles ficaram conversando o dia todo, né, até o final do dia. E aí o Itadori acompanha ela até o metrô e eles se despedem. A primeira parte do episódio termina aí, bem levinha, bem da hora. Daí a gente vai para a segunda parte do episódio, onde a gente acompanha a Utahime. Ela tá num prédio ali, meio que abandonado, e aí chega os nossos trios de protagonistas. Daí ela conta a suspeita que ela e o Gojo têm de um infiltrado na escola. Aí ela fala que são duas possibilidades. Ou o infiltrado é alguém do alto escalão de Jujutsu, por isso dificulta identificar quem é, ou ele é alguém que está tão abaixo que ninguém perceberia que ele é um traidor. E a primeira suspeita que eles têm é o Mekamaru, aquele cara da primeira temporada lá que controla as marionetes. E a Utahime chamou o nosso trio de protagonistas para não levantar suspeitas. Nisso a gente corta, tá o Mekamaru sentado e a Miwa chega para conversar com ele, só que ele diz que tá sem tempo de conversar, então desconecta. Nisso a gente volta para Utahime e o pessoal. Eles estão descendo no porão aonde o corpo verdadeiro do Mekamaru tá. Daí ela fala que ele nasceu com aquela restrição divina, aonde o Mekamaru nasceu com o corpo todo deformado, mas com uma energia amaldiçoada muito elevada ao ponto dele conseguir controlar todas as marionetes dele pelo Japão inteiro, da onde ele tá. Daí ela levanta a suposição, se ele tem tanto poder assim, vai que ele construiu uma marionete de um mosquito, por exemplo, e começou a espionar a gente sem que a gente percebesse. Daí quando eles estão prestes a entrar na sala onde o Mekamaru tá, eles descobrem que lá tá vazio, não tem nada. Com isso eles têm a certeza de que o Mekamaru é o traidor, né? Daí a gente corta pra onde o Mekamaru tá de verdade, recebendo o Geto e o Mahito. Os três parece que fizeram uma espécie de pacto, aonde o Mekamaru passaria informações de dentro da escola Jujutsu pro Geto e pro Mahito, e em troca disso o Mahito ia realizar um desejo dele. E o desejo dele é que o Mahito conserte o corpo dele. O Mahito ele tem essa espécie de poder onde ele consegue modificar a forma física das pessoas, então é isso que ele faz com o Mekamaru. Essa espécie de pacto que eles fazem não pode ser quebrado por nenhuma das partes. Caso uma das partes quebre o pacto, ela vai receber uma punição. Não sei qual seria essa punição, talvez ela até morresse. Não fica explícito o que é. Agora, com o corpo consertado, o Mekamaru começa a atacar eles. Várias marionetes aparecem, o Mahito começa a lutar, o Mekamaru desaparece, e aí ele ressurge num robozão gigante estilo Evangelion, destruindo tudo. O Geto levanta uma cortina daquelas que protege o lado de fora contra as maldições. Com essa cortina, o Mekamaru não consegue contatar quem está do lado de fora, então ele não consegue contatar o Gojo. O que dá a se entender nessa parte é que o Mekamaru fez aquilo só para conseguir o corpo de volta, porque, né, naquele estado que ele estava, ele não conseguia interagir de verdade pessoalmente com os amigos dele de Kyoto, e ele queria muito isso. Então ele meio que fez esse pacto com os inimigos e no final ele conseguisse também avisar o pessoal de Kyoto sobre o plano de Shibuya que o Geto e o Mahito têm. Esse era o plano do Mekamaru. Nesse robozão que ele tá, aparece um cronômetro ali onde marca 17 anos, alguns meses e uns dias. Aparentemente ele acumulou energia suficiente para 17 anos. Eu entendi isso. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Então ele utiliza ali uma porcentagem dessa energia e ataca o Mahito. Com isso o episódio termina. O episódio 2 começa, continuando a luta entre o Mekamaru e o Mahito.
O golpe que o Mekamaru deu no episódio anterior acertou o Mahito, deixou ele com algumas queimaduras, mas como a gente sabe, ele consegue se regenerar facilmente. A trocação entre os dois continua, aí o Mekamaru utiliza um poder especial ali, onde ele dispara um dardo que acerta o Mahito. O Mahito simplesmente deixa, ele não desvia, porque ele acha que é um golpe qualquer e que logo ele se regeneraria. Porém, esse dardo estava carregado com um feitiço especial. Depois disso, o Mahito se transforma num pássaro, começa a sair voando, o Mekamaru ataca um monte de míssil nele e tal, e daí o Mekamaru acha que vai vencer, e o Mahito utiliza a expansão de domínio dele, prendendo o Mekamaru lá dentro. Só que o Mekamaru tinha uma carta na manga. Aquele dardo que ele utilizou da última vez no Mahito, ele contém um feitiço especial, que é chamado de domínio simples, ou domínio dos fracos. Ele basicamente serve para counterar uma expansão de domínio, caso o usuário não tenha poder suficiente para derrotar a expansão de domínio do inimigo, fazendo com que o Mahito perca o controle ali dos seus poderes e com isso ele consiga sair de dentro da expansão de domínio do Mahito. Pelo que eu entendi, um domínio pode neutralizar o outro, ou seja, se um feiticeiro, ou nesse caso uma maldição, utiliza uma expansão de domínio, o outro feiticeiro ou maldição pode utilizar também uma expansão de domínio. Se a dele for mais poderosa, ele pode quebrar a expansão de domínio do inimigo, conseguindo se libertar desse feitiço. Mas a expansão de domínio também pode ser quebrada por um domínio simples. E é isso que o Mekamaru utiliza. Nisso, o Mekamaru acha que ele conseguiu derrotar o Mahito e ele vai atacar o Geto, só que o Mahito aparece e ataca ele de surpresa, conseguindo entrar dentro do robô gigante. Nisso, quando o Mahito está prestes a tocar o Mekamaru que está lá dentro do robô gigante, aparecem outras marionetes para tentar impedir ele. O Mekamaru pega o último míssil que ele tinha de domínio simples e vai para cima do Mahito, e fica subentendido que o Mekamaru morreu, ele não conseguiu derrotar o Mahito. Nisso a gente corta lá para a marionete dele que estava na escola, estava sentadinho conversando com a Mia. Ela começa a falar um pouco sobre ele, sobre como foi o jogo de beisebol deles lá na primeira temporada e tal, que eles queriam ficar mais próximos e tal, e que ela ia visitar ele algum dia lá onde ele estava preso. Nisso a gente corta de volta, o robozão gigante do Mekamaru tá esticado no chão lá, então deu-se a entender que ele morreu. Nisso ele e o Geto estão conversando, e o Geto fala que foi bom testar essa cortina espiritual antes do plano deles de Shibuya. Nisso a gente corta pra Shibuya, véspera de Halloween, então o pessoal tá curtindo e tal. Só que daí eles acabam se deparando com essa cortina espiritual que impede eles de sair de dentro da cidade. Nisso é mostrado vários feiticeiros que a gente conhece, como o Nanami, Fushiguro, o Panda, a Maki. Eles estão divididos em grupos e cada um tá recebendo informações do que tá acontecendo lá dentro. Aparentemente lá dentro tá rolando um rumor de que alguém tá pedindo para que o Satoru Gojo vá até lá e assim todos serão libertados. Obviamente todo mundo já sabe que aquilo ali é uma armadilha e tal, mas mesmo assim o Satoru Gojo aparece lá. E o episódio termina. Indo pro terceiro e último episódio desse vídeo, o Gojo tá andando ali por cima da cabeça do pessoal, né, já que ele tem aquele poder do infinito dele que impede que as coisas se aproximem dele, ele começa a meio que andar sobre o ar. Daí ele vai analisando a situação. Ele vê que para dentro ali dos metrôs de Shibuya tem outras cortinas levantadas. Nisso a gente corta para o time do Itadori. São formados por ele, o Itadori, a Mei-Mei e o irmão mais novo da Mei-Mei, que é o Ui-Ui. Eles estão conversando ali sobre a situação, a Mei-Mei recebe uma mensagem falando da outra barreira ali, que está dentro daquela primeira barreira, lá perto do metrô, e eles vão até lá. O Satoru adentra essa cortina e chegando lá nos trilhos do metrô, ele encontra as 3 maldições, Jogo, Hanami e Chozo, sendo esse último um dos irmãos daqueles fetos amaldiçoados que o Itadori e a Nobara lutaram no último episódio da primeira temporada. O time do Itadori encontra uma mocinha que explica mais ou menos ali como funciona cada uma das barreiras, e ela diz também que no meio dessas barreiras tem humanos transfigurados, né? Aí o Itadori já fica como, porra, o Mahito tá aqui. A Mei-Mei, ela utiliza alguns corvos para dar uma olhada entre essas barreiras, para ver o que tem ali, e ela descobre que tem uma maldição no caminho deles. E ela manda o Itadori ir derrotar ela. Enquanto isso, ela entra por outra saída ali do metrô. O Itadori entra, vai descendo as estações, e aí ele encontra a maldição que tá
tava matando geral lá. É uma maldição estilo louva-a-Deus, uma espécie de inseto, e eles começam a brigar. Essa maldição, ela tenta ser engraçada, não sei se foi uma espécie de piada, mas ela fala que ela é muito esperta, mas na verdade ela é extremamente burra. Bom, o Itadori tá sem ideia, já pergunta onde é que tá o Marrito, mas o cara fala que o Marrito tá lá embaixo, na última estação. E aí os dois começam a brigar, saem no pau loucamente. Itadori dá uma de Jotaro, começa a socar loucamente esse inseto. Ora, 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 ora. A maldição tenta contra-atacar, mas o Itadori desvia e dá um golpe final nele. Nisso, a gente corta pro Marrito. Ele tá falando que ele tem muito trabalho para fazer. A gente volta pro Itadori, ele já reencontrou a Mei Mei. E eles estão indo correndo direto pro último andar ali do subsolo. Eles chegam ali em uma das estações do metrô e tem uma moça sentada meio catatônica ali. A gente corta pro Gojo, ele começa a conversar com as maldições, ele fala que ele já sacou o plano deles, que mandaram ele ali porque ele é poderoso demais e ele não poderia derrotar as maldições sem utilizar uma quantidade suficiente de poder que poderia matar os inocentes que estão em volta ali. Daí o Jogo e a Hanami vão pra cima do Satoru, enquanto o Chozo fica de fundo disparando sangue com as mãos. O Gojo explica que as duas maldições estão utilizando uma espécie de feitiço que ele chama de amplificação de domínio. Basicamente, eles vão tentar invadir o domínio do Satoru utilizando a combinação do poder das duas maldições com esse feitiço especial deles aí. Entre a trocação de socos ali das maldições e do Gojo, corta para um diálogo onde estão todas as maldições reunidas e o Geto está explicando um pouco como funcionam os poderes do Gojo. Daí o jogo pergunta, e a expansão de domínio dele? Como que a gente vai lidar com isso? Aí o Geto explica que a expansão de domínio dele basicamente transfere informação para o cérebro das pessoas numa quantidade absurda, numa velocidade absurda. Por isso que as pessoas ficam catatônicas depois que ele usa, e se ele utilizar demais, as pessoas ao redor vão morrer. Ou seja, ele não pode utilizar a expansão de domínio dele, senão ele vai matar todo mundo que está em volta dele. Daí, nesse flashback onde o Geto está explicando os poderes do Gojo, ele fala que quer que o pessoal aguente lutar contra o Gojo por 20 minutos, que é o que ele precisa. E por que ele precisa disso? Bom, a gente vai ver isso no próximo episódio, que vai ficar pro próximo vídeo. Como eu falei, essa temporada vai ter 18 episódios, então é muita coisa para se resumir em um vídeo só, por isso eu vou dividir em algumas partes. No próximo episódio a gente vai descobrir o porquê que o Geto quer que o Gojo fique ali preso por 20 minutos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se eu errei em algum momento, me corrijam aqui nos comentários. Like e compartilha para ajudar e até a próxima, tchau!